Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você tem peças com problema na sua produção? Problemas do tipo peças que quebram eventualmente, peças com vazios internos ou rechupes, dimensional fora do especificado, às vezes até peso abaixo do que era esperado? Seria interessante para você resolver todos esses problemas sem precisar mexer em ferramenta, sem precisar mudar design de peça e sem precisar até aumentar tempo de ciclo, às vezes até muito pelo contrário, conseguindo uma redução do ciclo da peça? Pois bem, eu vou contar para você hoje a respeito de uma fase do processo que pode ajudar a resolver todos esses problemas. Eu estou falando da fase de recalque. Essa fase ela é tão importante que eu costumo dizer que ela é determinante da qualidade do produto acabado. Principalmente se você vai trabalhar com polímeros de engenharia semicristalinos. Para esses materiais, a fase de recalque é muito importante. Eu já resolvi centenas de casos de problemas como esses que eu contei para você, simplesmente ajustando e refinando a forma como o recalque é aplicado no material. Eu me lembro muito bem de um caso que eu tive há alguns anos atrás, de um cliente no sul do país que estava trabalhando no desenvolvimento de uma peça grande, uma peça automotiva, que pesava por volta de 1,2 kg. Ele estava tendo uma dificuldade bastante grande de preencher a peça. O final do fluxo de material não era preenchido. Isso causava uma série de outros problemas, como uma aparência superficial, o dimensional da peça estava todo fora do esperado. Eles tinham até problemas de vazios internos em algumas regiões de maior espessura. O cliente estava pronto para fazer uma intervenção até radical na ferramenta quando eu fui chamado para avaliar esse processo. Depois de fazer uma verificação geral e me garantir, me certificar de que todos os outros parâmetros estavam conforme o que era recomendado para aquele material que estava sendo utilizado, que a propósito era um nylon 66 com 35% de fibras de vidro, eu passei a mexer no recalque. E fazendo uma regulagem diferente, uma regulagem um pouco mais interessante para aquela situação específica, nós conseguimos resolver todos os problemas que o cliente tinha. Nós preenchemos a peça com alta qualidade superficial principalmente, eliminamos todos os vazios internos, economizamos em tempo de ciclo e todo o dimensional da peça voltou ao que era esperado em desenho. Se você quer saber mais detalhes de como eu resolvi esse problema, de como foi feita a regulagem desse caso específico, baixa o PDF que acompanha esse vídeo. Se cadastre na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo. Lembra que se você está se cadastrando agora na minha lista VIP, assim que você clicar nesse link, você vai receber um e-mail. Você vai deixar o seu e-mail, vai receber o e-mail na sua caixa postal, vai ter que entrar nesse e-mail e confirmar no link para efetivar o seu cadastro. Feito isso, você vai receber então o acesso a baixar o PDF que conta toda essa história para você e muito mais a respeito da fase de recalque. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, só clica no botão aqui embaixo, deixa novamente seu e-mail para saber que é um assunto do seu interesse e você vai receber o acesso ao PDF. Mas como é que o recalque resolve esse tipo de problema? Como é que mexendo na fase de recalque eu consegui fazer com que aquela peça tivesse uma qualidade maior? Eu vou contar para você agora, vou fazer uma analogia para você, vou pedir que você tenha um pouco de esforço, de criatividade, me ajuda aí a montar isso na sua cabeça. Imagina que você tem uma sala, um quarto, e para chegar nesse quarto você tem um corredor. E você quer encher esse quarto com caixas de sapato que estão no seu carro lá fora. Eu vou ajudar você a ter um pouco mais de criatividade e vou colocar um vídeo ilustrativo aqui para você agora. Vamos lá. Então aqui tem o quarto e o corredor e você vai trazendo as caixas. Como você quer fazer isso rápido, você vai deixando algumas dessas caixas no corredor. Deixa um espaço no meio para poder voltar para o carro e pegar outras caixas. Você quer fazer isso rápido, então você vai colocando as caixas de qualquer jeito dentro do quarto. A hora que está quase cheio, chega a hora de você começar a ajustar as caixas lá dentro para poder caber mais. E a hora que ele está bem cheio, é a hora que você pressiona todas as caixas mais um pouquinho lá para o final do quarto, para que você possa colocar mais uma ou duas caixinhas. Pois bem, essa analogia é como se a gente estivesse colocando o material para dentro da cavidade de um molde. O quarto é a cavidade, o corredor são os canais de alimentação, e as caixinhas representam o material, representam as moléculas do material. De novo,
É um modelo, eu peço que você tenha um pouco de criatividade, mas basicamente é isso que acontece. Na fase de injeção, você quer fazer as coisas rápido, você quer jogar o material para dentro da cavidade. Como você está trazendo as caixas do seu carro e colocando de qualquer jeito dentro do quarto. Depois que a cavidade está cheia, é a hora que você precisa pressionar um pouquinho mais essas caixas lá dentro, para que caiba um pouquinho mais de caixas, um pouquinho mais de material dentro da cavidade. Se você trabalha com material amorfo, provavelmente você não quer pressionar demais para evitar a supercompactação. Você só precisa segurar um pouquinho mais na fase de recalque para que o material não retorne pelo canal de alimentação. As caixas, as moléculas do material, vão ficar ainda um pouco aleatórias, um pouco bagunçadas dentro da cavidade, dentro do quarto, para manter a nossa analogia. Mas essa é a natureza dos materiais amorfos. A única coisa que você precisa é pressionar e segurar para que o material não volte para o canal até que o ponto de injeção se feche, até que você consiga fechar a porta do quarto. No caso de polímeros semicristalinos, as caixinhas precisam se organizar. As moléculas do material formam os cristais, que é o padrão organizacional típico desse tipo de material. Portanto, as caixinhas elas começam a se encaixar uma na outra. Você pressiona essas caixinhas um pouco mais para caber um pouquinho mais de caixas. À medida que você organiza, que elas se encaixam bonitinhas, sobra espaço dentro do quarto. À medida que as moléculas dos materiais semicristalinos se amontoam, se aproximam para formar os cristais, sobra espaço vazio dentro das cavidades. E para evitar que o material fique com porosidade, com vazios internos, você então pressiona com um recalque, colocando mais material dentro da cavidade. E isso faz toda a diferença para garantir que você não vai ter nem rechupes, nem vazios internos, tanto no caso dos semicristalinos como no caso dos amorfos. No caso dos amorfos, pelo retorno do material pelo canal de alimentação, e no caso dos semicristalinos, pela alta contração volumétrica que esses materiais possuem. É assim que o recalque atua, garantindo a qualidade da peça. Agora, como eu determino os parâmetros de recalque? Como eu determino a pressão ideal e como eu determino o tempo ideal? Bom, a pressão de recalque ideal, ela normalmente está associada com o tipo de material que você está utilizando. Olha o guia de moldagem do material que você tem nas suas mãos, do fabricante do material, que certamente ele traz alguma recomendação de pressão ideal para o recalque. Mas como regra geral, se você está usando um material amorfo, a pressão de recalque, em geral, ela é um pouquinho mais baixa da pressão de injeção, que foi necessária para colocar o material dentro da cavidade, coisa de 80%, 70% da pressão de injeção. Em geral, existem exceções. E normalmente essa pressão é decrescente conforme passa o tempo, para que você evite então a supercompactação do material. Eu trago mais detalhes sobre isso de novo no PDF que está anexo a esse vídeo. Se você trabalha com material semicristalino, a pressão de recalque normalmente ela é definida um valor específico para o material. No caso dos nylons, por exemplo, 90 megapascal. No caso dos poliacetais, a mesma coisa. E essa pressão tem que ser mantida constante durante todo o tempo de recalque. Lembra, no caso dos materiais amorfos, você aplica recalque enquanto o ponto de injeção não se fechou. No caso dos materiais semicristalinos é diferente. O ponto de injeção tem que ficar aberto durante todo o tempo de recalque. E o tempo de recalque é o tempo necessário para que o material que está dentro da cavidade se solidifique, se cristalize completamente. É assim que você determina, então, o tempo de recalque. Para os materiais amorfos, o tempo que leva para o ponto de injeção se fechar. Para o material semicristalino, é o tempo necessário para o material se solidificar. De forma prática, como você sabe que o material se solidificou, que o material está totalmente cristalizado? É muito simples. Peso máximo. Você aplica recalque até obter o peso máximo da peça. Quando você tem um tempo de recalque que te leva até o peso máximo, que você não consegue mais colocar material para dentro da cavidade, no caso dos polímeros semicristalinos, é o tempo de recalque ideal. Eu conto tudo isso em muito detalhe para você no documento que está anexo a esse vídeo. De novo, se cadastra na minha lista VIP, clicando no link que está aqui em cima, confirma no e-mail que você vai receber a sua inscrição e você vai receber o acesso a esse PDF. Deixa o seu e-mail novamente, clicando no botão aqui embaixo se você já está cadastrado para poder ter acesso a esse PDF. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre como o recalque ajuda a qualidade da peça, como definir tempos e pressões de recalque, para que você possa então ter peças de mais qualidade. Espero que tenha ajudado você a resolver os problemas que você tem hoje na sua produção. Conta para mim como isso foi importante, me manda uma mensagem, me manda um e-mail.
Lembra de curtir a minha página no Facebook, meu canal no YouTube e me conta outros conteúdos que são do seu interesse, que você gostaria de ver discutidos por mim aqui nos meus canais e que podem te ajudar a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Eu vou ficar muito curioso para saber a sua história. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço, até lá!